Olá, amantes da leitura, meus bananinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu li no mês de julho. Foi um mês maravilhoso, um mês de férias, um mês que eu curti bastante a minha Laurinha. Então eu vou mostrar para vocês as minhas leituras. Da minha TBA ficou faltando 2 livros. E eu achei que foi um mês muito bom, apesar de ter faltado 2 livros, porque é um mês de férias, um mês que a gente viajou. Então, tipo, você tem muita rotina com as crianças, sair bastante. E ainda, mesmo assim, consegui achar tempo para ler os livros. Então, foi 5 leituras maravilhosas, maravilhosas. Olha, eu dou muita sorte com as minhas TBA, tá? Por quê? Porque nas minhas TBA, eu sempre coloco um livro de cada gênero, né? Então, aí vai ter um exemplo, né? Tem mês que tem 1 ou 2 livros de fantasia, mas os outros é um romance, é uma investigação policial, é um livro de terror. Então, fazer como eu posso dizer, essa mistura de gêneros na minha TBA me ajuda muito, porque a maioria dos livros acaba sendo de 5 estrelas. Então, isso é muito, muito, muito bom. De 4 a 5 estrelas, isso é muito bom. Porque você não passa assim, você acaba se decepcionando com o livro. Então, montar sempre a minha TBA com um livro, né, ou 2 de cada gênero, isso me ajuda muito, tá? Então, eu sempre monto uma TBA, porque se eu não montar, eu fico muito indecisa na hora de escolher os livros aqui na estante. Mas assim, gente, muito indecisa mesmo. Olha assim, eu falo, cara, não tem nada pra ler. Mas se eu monto a TBA, eu pego um romance, pego uma fantasia, pego uma investigação policial. E ainda tem os livros, né, dos sorteios lá das leituras coletivas. Ajuda muito também, né, como foi do nosso clubinho da banana, né, quem quiser participar, me avise aqui, que eu mando o e-mail e a pessoa me manda o número pelo e-mail, e eu adiciono no grupo. Então, são sempre 2 livros que eu sorteio lá no grupo pra gente ler junto, e depois no final do mês a gente debater, e ajuda bastante, tá, essas leituras, assim, coletivas, apesar que a gente não tá fazendo sprint. Esse mês de julho foi bem corrido, né? Com a Laurinha, com férias, viagem, tudo. E tem o da Cássia, né? Que é meu e da Cássia, que é o desafio da estante. Ela seleciona lá, ela sorteia um tema. E você tem que procurar um livro na estante com aquele tema. Esse mês de julho foi um livro com árvore na capa. E eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Eu finalizei ele ontem, dia 31. Li ele em 3 dias. Gente, que delícia de livro. Vou falar ele aqui pra vocês, tá bom? Preciso trazer as resenhas de alguns aqui. Vou tentar trazer de todos, mas um aqui já vai ser... vai embora, que eu já separei ali uma pilha de livros que eu tirei da estante. Livros que eu não tenho mais interesse em ler, livros que eu já li. E livros que é da trilogia aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é do Caraval. E também, como ficou faltando 2 pra ler, um foi a continuação de O Vilão. E o outro é, coitado, do Bad Royale. Coitado, ele sofre. Ele entra nas TBA e não consigo ler ele. Sempre dá alguma coisa... Não dá, não vai. Não vai a leitura, não dá tempo. E o coitado volta pro carrinho de leitura. Então, eu acabei colocando já a continuação de Vilão, Vingança, pra doação. Eu vou doar os livros. E esse aqui também, o terceiro de Caraval também, eu só vou mostrar aqui pra vocês. Ele também já vai pra doação. Consegui tirar... né, 5, deixa eu ver, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros da estante, né, livros lidos e livros que eu não tenho mais interesse a ler, eu mando embora, tá, eu faço mesmo desapego, eu não me apego a nada, eu só fico com aqueles que eu amo muito mesmo, e que eu tenho um apego, mas são poucos na estante, tá, são pouquíssimos. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui as leituras do mês de julho, começando com um super romance dessa autora que conquistou o meu coração, a Lucy Score. Gente, que delícia de continuação, tá? Lembrando que para você ler esse, você precisa ler o primeiro, que é As Coisas que Nunca Superamos, tá? Leia que você vai amar, vai dar muita risada com esse casal cão e gato. E depois você vai vir aqui para a história do xerife da cidade, que é o irmão do personagem Knox do primeiro livro. Gente, que delícia! Resenhei ele, que delícia! Divertido, com cenas adultas, um livro para maiores de 18 anos, tá?
Um livro que a gente aprende bastante com esses dramas dos personagens, né? Como eu posso dizer? Esses traumas, né? Que ficam na vida durante... que acontece no meio do caminho, né? Como um adolescente, quando você é adolescente, acontece um acidente gravíssimo com você. Ou quando você já é adulto e acontece uma coisa gravíssima, isso, né? Acaba te dando um grande transtorno. E é um livro que a gente aprende bastante com os personagens, tá? Eu amei esses detalhes no livro. Não sei se aqui no... Ah, não, no primeiro também tem. Mas é com as margaridas. Então, eu gosto muito desse detalhe. Os capítulos também, né? Só a diagramação que veio bem pequenininha. E esse livro aqui, eu coloquei ele para ler em 5 dias, mas eu li ele em 7. Porque acabou passando o tempo. Tinha que, para finalizar ele em 3 dias, deu 17 horas. E dava mais ou menos umas 6 horas e pouquinho por dia para ler. Eu até consegui, acho que uns 2 primeiros dias eu consegui ler às 6 horas, mas no terceiro eu não consegui, porque fui fazer outras coisas, fui sair com a Laura, fui passear, fui fazer as coisas aqui dentro de casa também, então não deu pra finalizar ele do jeito que eu queria, né, em 3 dias. Mas se você tem tempo disponível e pega um livro desse e coloca pra finalizar ele aí em 3 dias, você consegue, tá? Então o aplicativo me ajuda muito, muito mesmo, que é o aplicativo Cabeceira. Ele é maravilhoso, tá? Eu uso muito, muito mesmo. Aí, depois que eu finalizei o primeiro, eu fui ler o livro do nosso Clubinho da Banana, que foi um livro de suspense. Que livro, gente! Ele é um livro de suspense, mas ele é tão triste. Tão triste, ele é triste do início ao fim. Que tristeza, né? Que triste, que triste, que triste. Aqui a gente vai ter uma escritora muito famosa, só que ela tá com uma doença terminal. Ela tem pouco tempo de vida. Não sei se é no cérebro. Ela tá com um tumor no cérebro. E o que que ela faz? Ela contrata uma outra escritora para escrever o livro dela, tipo, para escrever a biografia dela, a tragédia que aconteceu na vida dela. Porque bem no início aqui a gente sabe que o marido e a filha vieram, né, a falecer. Então a gente fica querendo, né, você fica nesse suspense para descobrir o que aconteceu com eles, né? Eu já imaginava o plot aqui do marido, eu já imaginava. Falei, eu acho que ele fez essas coisas aqui. Beleza, mas o da filha, cara, que tristeza. É um livro com muito arrependimento. É um livro que a mãe dela... Puta que pariu. É assim, puta que pariu. A mãe dessa personagem aqui. Olha... É um livro que você fica assim, ó, de todo momento. É um livro muito triste, muito triste. E ela vai contratar essa autora para escrever a biografia dela, da tragédia dela. Ai, gente, é um livro lindo, um suspense emocionante, muito triste, que vai partir o seu coração. Quando eu ganhei esse livro de presente da Lady, de aniversário, pra mim, isso aqui era sangue. Aí eu tô lendo o livro, sempre achei que era sangue. Eu falei, nossa, isso aqui é sangue? Será que ela bateu na cabeça do marido com um ferro? Sangue. Aí eu estava lendo ele e a Laurinha... Aí eu ponho o marcador aqui e vou fazer sempre alguma coisa. Aí quando eu voltei a leitura, a Laurinha falou assim, mamãe, por que tem um pirulito quebrado na capa do livro? Eu falei, pirulito? Que pirulito? Ela, mamãe, isso aqui é um pirulito, olha só. Aí eu fui ver... gente, é um pirulito quebrado. E eu achando que era sangue. Aí a Laurinha, mamãe, você já viu sangue assim, quadrado, quebrado? Não, né, mamãe? Falei, gente, a Laurinha viu que era um pirulito. É um pirulito mesmo. E eu vi o sangue. Ai, meu Deus do céu, que loucura, que loucura. E é o pirulito. Aqueles pirulitos de coração. Ai, meu Deus do céu, gente, essa Laurinha é uma benção essa Laurinha. Então... é um livro que é muito triste, tá? Ele é triste do início ao fim, mas que você vai gostar, tá? Porque existem sempre pessoas boas no nosso caminho.
Então a gente aprende bastante com os erros da personagem, as dores dela, o sofrimento dela que nos atinge de uma forma assim. Olha, é uma coisa de louco, tá? Então, leiam ele. Foi muito bom a leitura do nosso clubinho, meu rabicó aqui. Do nosso clubinho da banana. Aí também teve o outro livro do nosso clubinho da banana. Que delícia, que delícia. Olha, pra você ver, você não pode... Às vezes eu dei um livro de uma autora, você não pode desistir dela. Apesar que eu tinha lido, o primeiro que eu li dessa autora foi Amor Teoricamente, que eu amei, amei, amei. Eu sou apaixonada por esse livro, eu sempre indico ele pra, quer sair de uma ressaca? Leia Amor Teoricamente, que você vai dar muita risada com esse casal. Aí eu li, né, vocês sabem que eu li A Hipótese do Amor, e eu odiei, achei um livro caquinha. E eu fui e li o livro, né, o livro do nosso clubinho, da banana, que era um livro de fantasia, e esse aqui foi o mais votado. Noiva, gente, que delícia de livro, eu amei, eu dei tanta risada, e aqui a gente ainda tem o drama, né, dessa personagem, que é qual é o nome da Lisa? Da Misery, a Misery, e qual é o nome do menino? O Alpha, ai meu Deus do céu, o Laurie, é Laurie, mas se a gente for ler o W como V, fica Love, mas eu chamo ele de Laurie. O Laurie é o alfa dos lobos aqui, da matilha dos lobos. Ele é o alfa, ele é o chefão. E a Misery, coitada, é dos vampiros. Só que a Misery sempre é a sacrificada pelo clã dos vampiros. Então, coitada, desde quando ela é criança, o pai sacrifica essa moça pra estar sempre salvando os vampiros. E acontece aqui de novo, né? Eles fazem esse casamento entre os lobos e o vampiro, onde tem tudo pra dar errado. E acaba dando certo depois. Mas, gente, é tão engraçado esses dois. Eu dei muita risada com esse casal. Sabe o que eu mais gosto dessa autora? Que ela sempre deixa os personagens masculinos de quedinha muito rápido pelas personagens femininas. Então a gente acaba não tendo tanto embate, tanta confusão entre eles. É o que eu gosto bastante, né? Briga de casal cão e gato. Ela fala uma coisa, ele responde, ela responde, eu gosto disso. E aqui, gente, que delícia. Aí a gente vai ter uma investigação pra saber o que aconteceu com a amiga dela. Qual é o nome da amiga dela? Ai, qual é o nome da amiga dela, gente? Ela tem uma amiga que sumiu, a amiga desapareceu. E eu até imaginei algo assim do amigo. Falei, nossa, eu acho que essa amiga tem algum negócio aqui com... Não posso falar. Só que a gente acaba descobrindo só no final o que aconteceu com essa amiga. E o pai dessa noiva que é terrível, malvado, meu Deus do céu. Mas olha, como eles são um casal, né? E tem muitas cenas adultas aqui. Um livro para maiores de 18 anos. Eu achei uma explicação aqui desnecessária, porque assim, como ele é um lobo é cachorro, né? Tipo um cachorro. E os cachorros, ela fez uma explicação aqui de quando os cachorros, eles, né, o macho e a fêmea, eles vão, né? E eles não ficam lá, né, que não solta. Ela fez essa explicação. Menina, que cena estranha. Por que esse enrosque dos cachorros acontece? E isso acontece com eles, porque ela é humana assim, né? Ela é vampira e ele é um lobo, né? Só que ele fica ali em forma de humano. Só que ele tem esse negócio lá no peru, igual do cachorro. Ai, gente, eu achei uma cena tão estranha, tão... que não... desnecessária, entende? Achei uma cena desnecessária, mas mesmo assim... Eu amei muito o livro, foi muito legal, eu dei muita risada com esse casal, muito lindo. Ai, gente, ele se declarando pra ela. Que coisa mais linda, 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 linda. Então, leiam A Noiva, foi super hypado esse livro, eu super entendo o hype dele, muito, muito legal. Aí, eu fui pro quarto livro pra finalizar aquela trilogia de Caraval. Final, eu deixei ele com 4 estrelas. Eu acho que demorou muito, né, pra sair esse livro aqui no Brasil. Acho que ele saiu em 2019, 2020. Alguma coisa assim, deixa eu confirmar aqui.
Ele tem as informações aqui deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que ele saiu em 2019, tá? Foi 2022, não sei. Não é tão antigo. Ele é recente esse livro, não é tão velho. Então, eu acho, quando você vai ler finalizar a trilogia, já passou tanto tempo que você leu o primeiro, passou tanto tempo que você leu o segundo. Apesar que eu li eles, né, todo o ano passado. E eu acho que eu li o segundo de Caraval esse ano. Não sei que mês foi, mas eu acho que eu li ele esse ano. E a gente foi finalizar esse aqui. Olha, as personagens... Eu já tinha falado no segundo livro da personagem Scarlett, a Scar. Ah, ela é terrível, tá? E aqui a gente vai ter as duas juntas. Então, o primeiro livro foi da Donatella. E o segundo foi... A personagem principal ficou sendo a irmã mais nova, a Scarlett. E aqui vai ter as duas. Ah. Muitas cenas assim pra fazer a gente passar raiva, tá? Então, assim, eu já falei pra vocês, eu não curto muito livros com esses jovens, né? Porque não sei o que acontece com esses jovens. Eles têm umas atitudes aqui dentro dos livros que não correspondem, né? Com, tipo, o que eu fazia. Não nada a ver. As ideias, os pensamentos, as revoltas aqui. Então, assim, as meninas aqui me irritavam bastante com as atitudes dela, tá? Aí foi um final legal. Também tem uma cena triste, mas aí ficou por isso mesmo. Aí você... Pra onde foi? O que acontece aqui com o corpo? Pra onde foi mesmo o corpo? Aí fica assim, sabe? Meio sem explicação. Aí finalizou, tal. Aí eu deixei com 4 estrelas, tá? Já separei ali a trilogia, os dois, pra fazer a doação, que eu vou doar esses livros. É o Caraval e o Lendário. Caraval eu gostei mais, tá? Eu adorei Caraval. Lendário eu fiquei a birra com a menina, com a Scarlett. E aqui as duas. E as duas faz coisas assim que você fala, meu Deus, mulher, não faça isso, mas elas fazem. Aí faltava 3 dias, finalizei ele no dia 29. 29 não, 28. Então faltou 29, 30, então eu falei, dá tempo de ler mais um livro. Então eu vou ler o livro do Desafio da Estante, que é meu e da Cássia. Um livro com árvores na capa. Gente, foi difícil achar livro aqui na estante com árvore, tá? Eu só tenho esse e tenho Salem. Só que Salem eu quero ler em outubro. Daria tudo pra começar a ler ele de novo. Que livro maravilhoso, que livro. Ele não é assim rápido, tá? De devorar, mas ele também não é lento. Fala, nossa, que livro lento. Então, ao mesmo tempo, ele não é lento de você... Mas é uma delícia, tá? Uma delícia a leitura aqui, a investigação. É a investigação mais feita pelos vizinhos do que a polícia. A polícia entra pouco aqui, você tem poucas cenas com os policiais. Eu sempre falei, e eu vou repetir em todos os meus vídeos, tá? Ninguém nasce mal. Você não consegue olhar uma criança de 6 meses e falar que ele vai ser um assassino no futuro. Não tem como, porque você não prevê o futuro. Não tem como. Você não consegue olhar para um bebê de 1 ano, uma criança de 1 ano, que é bebê, e falar que ele vai ser um assassino, que ela vai ser um assassino. Não tem como. Alguma coisa dá errada no meio do caminho, existe uma situação que faz aquele malzinho, aquela sementinha do mal despertar e a pessoa cometer o crime, tá? Então, ninguém nasce mal. Coisas erradas dá no meio do caminho. Essa é e sempre será a minha opinião. Não importa o que algumas pessoas falam, criança nasce mal. Não nasce, gente. Você não consegue olhar para um bebê de 4 meses e falar que ele vai ser um serial killer. Não consegue. Temos exemplos aí. A menina que matou os irmãos, 14 anos, a mãe falou que ela era uma ótima estudante, uma filha super educada, super obediente dentro de casa. E ela não queria mais cuidar dos irmãos. Ela falou, tacou fogo, colocou os irmãos pra dormir. Uma bebê, eu acho que de 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim. E o irmão de 3 aninhos. O que aconteceu? Algo deu errado.
ela não queria mais cuidar dos irmãos, ela não queria ter essa obrigação cuidando dos irmãos e os pais ali obrigando, você vai cuidar, você vai fazer comida, essas coisas. E alguma coisa deu errada aqui dentro, e aconteceu isso. Então, no meu entendimento, ninguém nasce mal. Alguma coisa dá errada no meio do caminho, tá? E é o que acontece aqui. Não só com... Eita, barulhão aqui. Não só com o personagem que acaba, né, falecendo, como quem tira a vida dele. E é um livro, assim, com personagens que tem uns dramas tão tristes, principalmente a personagem Laura. Você fica, em muitos momentos, você fica com muita dó dela. Ela me lembrou um pouco a Sally Diamond, da Estranha Sally. Ela me lembrou um pouco a Sally. E, cara, é muito triste tudo que acontece na vida dessa mulher. Os pais dela, a negligência dos pais. E me lembrou também a série. Tem uma série na Netflix, que, ai meu Deus do céu, que é de uma jovem mãe, que ela sai da casa lá do marido agressor, do namorado agressor, e vai começar tudo de novo com uma filhinha bebê. E ela tem uma mãe que é super irresponsável, super voada. Cara, então assim, a mãe dessa menina me lembrou muito a mãe dessa série, que eu tô tentando lembrar o nome aqui. É uma série muito legal, muito triste também da Netflix, mas com recomeços, que dá pra você recomeçar. Então, você fica com muita pena da Laura. A Laura, ela é uma personagem bem peculiar, ela tem umas formas de falar assim, porque ela sofreu um acidente quando era criança, que deixou ela 2 meses entubada no hospital, quebrou várias partes do corpo, quebrou a cabeça, rachou o crânio, né? Teve um traumatismo no crânio. Então, ela tem suas peculiaridades. Então, assim, é um livro delícia. Para quem ama aí uma boa investigação com um suspensinho, eu super indico. E ele, assim, você acaba descobrindo mesmo, antes de descobrir, já quase no final, quem realmente que matou o menino, você já imagina quem seja que matou o menino, assim, no meio do livro, o homem, né, no meio do livro. Mas isso não tirou o brilho do livro, é uma capa belíssima. Esse livro eu ganhei da minha amiga Valéria, do Rio de Janeiro, quando ela veio pro encontro dos parceiros lá da Ciranda Cultural, da Príncipes. E eu amei a leitura e super indico pra vocês, tá? Então, essas foram as minhas leituras no mês de julho. Maravilhosos, tá? Tirando as duas chatinhas aqui do terceiro livro do Caraval. Foram assim, mesmo assim ainda ficou com 4 estrelas o finale aqui do terceiro de Caraval. E eu gostei bastante, tá? Tirando os momentos chatos das meninas. E eu indico todos eles pra vocês, tá? Vocês vão amar a leitura, é muito legal. E a gente se vê no próximo vídeo com as minhas leituras para o mês de agosto, que já eu vou gravar e já vai ter mais um vídeo aqui no canal. Um super beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!